Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel Eu sou o Guilherme Souza. e hoje a gente está aqui com uma dinâmica um pouco diferente para falar sobre o último dos filmes que faltam para os 10 de melhor filme. O Oscar já é neste próximo domingo. A gente está aqui para falar sobre Avatar, O Caminho da Água, famigerado Avatar 2, né? Vamos falar um pouco sobre quantas indicações, Guilherme? Ele tem 4 indicações ao Oscar, correto? Correto. Ele está indicado a melhor filme, melhor som, melhor design de produção, que é direção de arte aqui no Brasil, e melhores efeitos visuais. O filme não tá, assim, dos mais indicados, não tá o mais cotado a ganhar, mas ele já é a terceira, a gente viu isso ontem, terceira maior bilheteria? E Não, ele tá entre as 10 maiores bilheterias de todos os tempos. Eu não lembro em qual posição, mas a terceira é Avatar. O Avatar 1. Não, Avatar 1 é o primeiro de novo. Avatar 1 é o primeiro, ele é o terceiro mesmo, né? Ele é o terceiro. Terceira maior bilheteria de todos os tempos. Então o filme fez dinheiro, fez bastante dinheiro. Foi o ano de 2022, foi o ano das franquias de velho, né? Avatar e Top Gun. Fizeram dinheiro de verdade. Avatar é o outro velho, né? Exatamente. O Avatar é do velho chato, né? Que é o James Cameron. Uma figura tirana, problemática e que todo filme que faz muito, muito dinheiro e é super reconhecido para toda a eternidade. A sinopse, para quem não sabe nada do que se trata, uma década após os eventos do primeiro filme, Avatar, O Caminho da Água, acompanha a história da família de Sully, Jake, Neytiri e seus filhos. O longa também irá apresentar os perigos que os esperam nesta nova aventura, os esforços que fazem para se manterem seguros, as batalhas que enfrentam para sobreviver e, claro, as tragédias que sofrem. Treat them as our brothers and sisters. Teach them our ways. Keep up, Forest Boy! If you want to live here, you have to ride. Let's do it. Just breathe. Breathe. Então, Guilherme, me explica aí por que a gente tá gravando isso por último. Então, aconteceu um pequeno imprevisto aí no trajeto, que eu não assisti Avatar no cinema. Eu tava com um pequeno problema aí na época que ele saiu. E aí eu fui adiando, eu falei, não, vai sair no Disney Plus em algum momento, que o filme, se eu não me engano, ele é novembro, dezembro, né, a estreia dele. Novembro. E estamos aqui em março e o filme tá em cartaz ainda e a Disney Plus não quer lançar pra me assistir. E nessa última semana eu ia assistir pra gente gravar e só tem sessão dublada e eu me recuso, né? Eu já falei pra você que eu tenho alguns princípios e um deles é não assistir filme dublado, né? Tipo, O cara simplesmente é o hater de vocês aí, vocês que odeiam filme dublado, o Guilherme é um desses. Eu, em particular, gosto de filme dublado. Eu só assisto filme legendado, tá? Eu não tenho absolutamente nada contra a dublagem brasileira. Eu acho só que em questões de qualidade de som e tal, é melhor assistir legendado. Mas eu já vi, quando não tem outra opção, já assisti filmes dublados no cinema até recentemente, não tem nenhum problema com isso. Já o Guilherme se recusa, ele não quis assistir Avatar dublado, e aí ele vai ter que esperar sair na Disney Plus pra assistir. Então por isso a gente tá aqui com uma nova dinâmica para este... Uma dinâmica que a gente já tinha combinado que a gente vai usar mais para produzir mais conteúdo pós-Oscar, que a gente vai fazer sobre vários filmes e nem sempre vai dar para todo mundo ver os mesmos filmes, então vai ser uma leve entrevista, onde a gente fala um programa mais rápido, sem spoilers. O Guilherme vai perguntar as coisas sobre Avatar, a minha impressão, e eu vou conduzindo esse programa dessa maneira. é isso. Só me defendendo aqui, eu não sou hater da dublagem, eu só não gosto e não é um negócio que eu quero fazer, sabe? Tipo, eu faço em algumas exceções com animações, porque infelizmente não existe animação legendada no cinema brasileiro. E aí a animação no cinema eu tenho que ver dublado. Quando eu vejo com a Alice, aí também não tem jeito. Mas que nem Lightyear que eu fui ver sozinho, eu vi dublado, né? Porque não tem jeito. Não tem legendado. Não existe, em lugar nenhum. E aí, quando lança, você tem que
reassistir original, né? Porque não tem. Eu acho que podia ter opção. Eu acho que a questão da dublagem no Brasil, e isso que eu sei que é o que você de fato odeia, é a proporção, né? Eu acho É. que existe uma parada de, né, em determinadas regiões, especialmente em regiões mais periféricas, eles só colocam o filme dublado, como se, além de pobre, a gente não soubesse ler, né? Mas eu acho que podia ter uma distribuição melhor entre sessões de filme legendado, filme dublado, sem você precisar ir lá pro centro da cidade de São Paulo, né? É exatamente o que acontece comigo. Aqui na região onde eu moro, os cinemas aqui perto é tudo dublado. Eu tenho que ir pra Paulista pra assistir filme legendado, sabe? Tipo, porque não tem. Mas eu acho que isso também é culpa, claro, da distribuição e tal. Mas eu acho que também é o público, sabe? Eu acho que se em algum momento eles testaram colocar filme legendado, eu acho que não teve. Não sei qual é o costume, eu não sei o que acontece. Mas, pô, eu acho que a grande maioria assiste dublado, prefere ver dublado, e é isso aí, né? Ver dublado, errado é você, né? Então, nesse caso, Então, exato. você que se mude. Então é isso. Vamos falar. Eu vou dar minhas impressões iniciais aqui. Vou começar, né? Falando, já que sou eu que vou ficar falando aqui. Azar de vocês que tem que aturar minha voz, mas é isso aí. Sem spoilers, sem spoilers. Então, se você não assistiu, tranquilo. Esse você vai poder ouvir inteiro, vai ser bem curtinho. Eu lembro de ter assistido Avatar 1 lá em seu lançamento, 2009, certo? Ele é 13 anos depois, é isso. Eu não fui um grande fã, não. Eu não sei se eu era muito novo. Meu pai é um fanático por tecnologia no geral, então, tipo, era um filme gravado em 3D e era tecnologia como nunca se havia visto antes, né? Com todos os efeitos especiais e tal. Meu pai comprou uma TV 3D e, além de comprar uma TV 3D, ele comprou Avatar pra gente assistir, comprou com óculos e tal. Eu assisti em 3D em casa mesmo. Não é a mesma coisa que ver no cinema. Mas foi um filme que me deixou empolgado, não. Mesmo jovem, assim, não me empolgou. E quando falaram que ia ter Avatar 2, a minha primeira impressão foi: precisa, sei. Mas a minha digníssima Beatriz, que eu falo em todos os episódios, ela é basicamente uma terceira participante aqui, a opinião dela tá sempre presente. Ela gosta muito de Avatar. Ela gostou bastante do primeiro, ela viu no cinema, é fã. E ela ficou animada pra ver esse filme. Eu fiquei animado pra ver porque, né? Foi um dos grandes lançamentos de 2022. E lá fomos ao cinema. Eu sem grandes expectativas, ela com as expectativas bem altas, apesar do filme ter 3 horas e meia. O James Cameron é incapaz de fazer um filme curto, né? Não sei o que bateu no velho, ele ficou maluco, não consegue mais, não consegue mais. Então esse filme tem 192 minutos. E vou falar pra você, cara, são 192 minutos bem aproveitados, assim. Diferente do primeiro, que eu sinto que tem um pouco mais de monotonia, esse filme é legal, cara. É um filme divertidíssimo. É extremamente bem feito. Efeitos visuais, como a gente já falou em outros episódios, né? Deu essa dica. Tem como não ser o filme do ano em relação a efeitos visuais. Toda a parte da água, né, que eles filmaram nas Fossas Marianas e parari, parará, dá pra sentir mesmo que é um filme feito com muito carinho. E a gente tá muito acostumado hoje em dia a ver filmes green screen total, né? Esse filme ele faz uma mistura maluca, porque eles filmaram na água de fato, e também tem green screen, e os personagens são azuis e verdes, né, nesse filme, então fica uma coisa maluca que a hora que você não sabe o que você tá vendo, o que é de verdade e o que não é, porque tem muita coisa que é de verdade. Então, ficou uma mistura muito boa. Eu acho os efeitos visuais. Não acho que os efeitos visuais são, como no primeiro Avatar, uma coisa que leva pra frente, né, esse assunto. Eu acho que é só muito bom, como outras coisas muito, muito boas que a gente já viu. Ele é o top de linha, mas eu sinto que o top de linha não é igual em 2009, que era uma coisa impossível e uma coisa que você não tinha como ver em outro lugar, sabe? Mas as minhas primeiras impressões sobre o filme são ótimas. É um filme divertido, de 3 horas e pouco. Eu consegui me identificar com todo mundo. Novamente, aquela temática, né, do ambientalismo, do ser humano destruindo tudo, ela volta. E muito bom, quem não gosta, né, de falar sobre o meio ambiente. Acho que é um filme bom, cara. Eu gosto dele nessa. Até gosto dele. Às vezes eu falo mal, né? De Top Gun e Avatar na lista dos 10 melhores.
Mas eles nem são os piores da lista dos 10. Então, pra mim, tá bom. A indicação pro Oscar de melhor filme tá mais que ótima. Tá certo. Você já, nessa sua pequena primeiras impressões aí, você já queimou as perguntinhas que eu tinha feito, E algumas, as suas pautas, fala praticamente. elas, eu aumento. Não, eu vou trazer elas de volta aqui. Mas só puxando um tema, você falou que o primeiro você assistiu em casa mesmo, na TV 3D, mas em casa. O primeiro você não teve a experiência do IMAX? Não tive. Já era IMAX na época? Já era IMAX? Eu acho que quando o Avatar veio, acho que. Eu não sei se tinha esse nome, mas já era esses óculos, era essa TV maior. Eu sinto que ele foi o primeiro passo dessa geração do 3D, né? Sim, ele é o primeiro 3D mesmo, É né? verdade, sem ser aquele óculos vermelho e azul que a gente via em parques de diversões infantis, né? Ele inclusive mudou, né? Todo o sistema de distribuição de filmes em 3D, tiveram que trocar os projetores para lançar esse filme no cinema, e é culpa dele que durante anos e anos não existia mais filme 2D, né? Todos os filmes eram 3D até por causa dos projetores mesmo. Então, Avatar, além de tudo, é culpado por encarecer o nosso cinema e fazer você colocar um óculos 3D toda vez que você quisesse ver o filme na tela grande. Né? Então eu vou trazer um tema aqui. Primeiro eu vou falar um pouco da minha experiência com o primeiro. Eu fui ver em 3D também, eu não sei o nome que se tinha na época, mas eu fui ver ele na versão completa. Eu nem sei se chegou a sair 2D ou se era só. Eu acho que no cinema era só essa versão 3D mesmo e que se dane, né? Porque hoje em dia a gente tem a opção de escolher, né? Mas eu acho que Avatar naquela época não se tinha essa opção. Não existia 2D, não. Porque hoje os filmes são meio que adaptados pro 3D e você consegue escolher. E aí eu fui ver no lançamento, naquela loucura que era de ainda o cinema em ascensão, né? Avatar veio vendendo mais que água, né? Uhum. E aí eu fui ver no cinema, gostei bastante. Eu também, tal como seu pai, eu fiquei apaixonado por essa tecnologia incrível. Eu também comprei uma TV 3D logo depois. Então, ia falar pra você que poucas coisas eu vi 3D e depois eu peguei birra do 3D, que eu detestava ir ver filmes de heróis que foram saindo depois, e me incomodava assim assistir filme 3D. Uma porque é mais caro e eu achava que não valia a pena, e às vezes você não acha a sessão normal, ou dependendo do horário não tem sessão normal, só tem 3D. E eu virei por um tempo um hate de filmes 3D, assim, porque nada é Avatar, né? Tudo isso que você viu 3D depois de Avatar, nada nunca foi Avatar. E, e sempre me incomodou. Eu achava que atrapalhava. Algumas coisas não ficavam bem adaptadas, porque todos esses filmes, nenhum foi gravado pro 3D, né? Você percebia que era meio que adaptado, assim. Parecia que algumas coisas em específicas virava 3D. E para mim nunca funcionou muito bem, assim. Uhum. Mas eu tive tanto esse ódio do 3D e um pouco de preguiça do James Cameron com as suas 3 horas e 20, que foi o que me fez não ir no cinema. E aí nem depois profissionalmente eu consegui assistir, porque aí só tinha dublado. Mas vale dizer que o 3D desse filme é Avatar, sabe? Tipo, ele realmente faz diferença pro filme. A imersão total em Pandora, tem muita coisa. Se você gosta do primeiro filme em específico, acho que vale muito a pena assistir esse. Se você tem uma criança que nunca foi ao cinema, por exemplo, também vale muito a pena. É uma história lindíssima. Eu falei que eu não fui ver, né, no cinema o primeiro. E eu acho que é um filme legal para você levar uma criança e se apaixonar pelo cinema, sabe? Porque é tudo muito bonito, é tudo bem família, é tudo bem pedir, sei lá, Bem 12. fantástico, né? Tudo fantástico. Tem temas pesados em relação ao meio ambiente, ao maltrato dos animais, à exploração da natureza, né? Como também tinha no primeiro. Uhum. Tem momentos, ele fala, né, de tragédia, mas ainda é aquela tragédia do blockbuster comum do filme de família, né? Então, ainda se a sua criança tem a idade certa para assistir, que aqui tá marcando não tão criança, classificação etária 14 anos, não é para criança, né? 14 anos não é para criança, não. Mas dá pra levar. A minha filha foi assistir, colocando aqui.
Quantos anos tem sua filha? Tem 6. Aí, foi ver, gostou do filme? Gostou. Se divertiu, né? O filme é um filme bom. Provavelmente deve ter dormido em algum momento, né? Por 3 sim. horas e 12. Uma criança de 6 anos no escuro não aguenta. Com certeza. E ela, se ela assistiu, ela é a cinéfila ultimate, né? Porque, Porque eu não assisti. então, só tem um cinéfilo na sua casa e não é você. Sobre os temas, você abordou um pouco do... O primeiro, ele tem muito isso, né? Dessa relação de humanidade versus natureza, né? É a grande discussão do primeiro, assim, do tema meio ambiente. Você acha que o segundo... Você acha não, né? Você assistiu, então vamos com certezas. O segundo, ele tem muito esse tema também, ele avança, ele progride o assunto, ou ele fica batendo, dando martelado no mesmo lugar, e é isso. Cara, eu vou te falar uma parada que é a seguinte. Eu sinto que, em linhas diretas mesmo, ele tem menos, sabe? Porque o primeiro era muito claro, os seres humanos, né, de um lado, e os Na'vi e Pandora do outro. Nesse, eles fazem uma parada, que aí eu não vou dizer porque é spoiler, que você tem menos essa presença do homem, entendeu? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, parece que eles levam para um outro lugar, entendeu? Eu não vou dizer que eles avançam a discussão do meio ambiente, mesmo porque eu acho que não é essa a proposta, mas mais uma vez eles mostram o quanto esse capitalismo, né, esse capitalismo até tardio deles, né, acaba emplacando numa automática destruição, sabe? Tipo, o ser humano ainda tá lá para colonizar. Então, pra conquistar e dominar, né? Que conquistar é e os dominar. americanos invadindo tudo que há de terra atrás de recursos, né? Exatamente. Então, tipo, esse já não é mais uma releitura de Pocahontas, né? Porque o primeiro é meio que uma releitura de Pocahontas. Esse leva para um outro lugar. Ele, inclusive, explora uma coisa que não é explorada no primeiro, menos a floresta e mais o mar, né? Até porque é o caminho da água. Como dá pra ver até no trailer, vai ter uma interação com outros lugares de Pandora, porque a impressão que se dá do primeiro filme é que Pandora é uma florestona, né? E nesse filme ele já deixa muito claro até que não, que é um planeta grande, tem a parte de floresta, mas também tem outros locais, outras culturas, outras biomas, espécies de Na'vi mesmo, entendeu? Dá até no cartaz, você vê que a Na'vi verde, Na'vi azul, é porque são de regiões diferentes mesmo. Então, ele leva para um outro lugar a discussão do meio ambiente. Não vou dizer que ele avança, mas que ele muda o enfoque. E isso é bem refrescante, assim. Quando você está assistindo o começo do filme, que ainda é mais na floresta, e ele está setando quem são os vilões e o que vai acontecer. Porque os vilões são sempre os americanos, né? É o homem. No mundo, os vilões são sempre os norte-americanos. Queria que fosse, né? Mas enfim. Porque muitas vezes é só preconceito e aí os americanos são os heróis. Mas, nesse caso, os americanos sim são os vilões, novamente. Ele para exatamente de onde o outro parou, eles começam esse. Então, exatamente é forte, né? Porque passam alguns anos, mas o dilema passa a ser o mesmo. E aí o que acontece? Quando você tá no começo, lá na floresta, você sente que ele só tá continuando Avatar 1. E aí, em dado momento, acontece algo que eles precisam mudar de ambiente, e quando eles chegam, de fato, à água, cara, é tão legal, é tão refrescante, e a história, ela toma uma outra proporção, e ela fica bem mais divertida. No começo, você tá tendo exatamente o que você espera de Avatar, sabe? Tipo, no começo do filme, você tá lá e você fala, tá, beleza, eu tô vendo exatamente o que eu vi no primeiro. Eu gosto, eu não gosto, eu sei o que eu tô vendo. Quando ele muda de ambiente, de fato você sente novo, entendeu? Esse é um filme novo, é um filme, eu não gosto de dizer que é justificável, pra mim qualquer arte é justificável, mas você entende por que teve uma sequência, por que ela demorou tanto pra ser feita, e todo o carinho, ele chega meio e nem demora tanto, eu acho que ele leva, mas ele nem demora tanto, entre aspas, né? Ele leva uns 40 minutos pra chegar nessa nova parte de Pandora, mas, pô, vale a pena demais, assim, tipo, você tá entretido e aí ele começa a ser mais contemplativo, começa a te mostrar uma outra história de adaptação que é muito maneira, bem legal mesmo. Você falou bastante da água, e isso né, é o tema principal do filme, né? Tá até no nome.
E é uma das coisas que a gente sabe que o James Cameron esperou 13 anos para lançar o filme, que uma das desculpas dele é que ele estava esperando a tecnologia avançar o suficiente para ele conseguir fazer um trabalho bom, né? É o que ele diz por aí, né? Pelo que eu vi do trailer e o que se diz do filme, muito dessa tecnologia aí tá na água, né? Porque é muito efeito visual, né? Uhum. A gente sabe o quanto é difícil gravar na água, né? Já temos aí o Steven Spielberg para dizer isso, né? Que ele tem seus traumas com tubarão. O próprio James Cameron com Titanic também, né? Mas ele é um maluco da água, ele gosta, né? Ele gosta. E eles filmaram lá nas Fossas Marianas, né? É bizarro, assim, mas, tipo, muita da tecnologia foi forçada até por ele mesmo, o avanço, né? Ele investiu sim. muito dinheiro pra câmera, equipamento, pra você poder filmar na água. Todo o elenco, você lê, todo mundo aprendeu a mergulhar, né? Não só nadar, mas mergulhar mesmo, filmar embaixo d'água. Porque, e é o que eu falei, isso dá uma sensação muito diferente de assistir. E eu não tô falando isso como um demérito, mas é muito diferente de ver um filme da Marvel, sabe? Tipo, não é um problema com a Marvel, mas a Marvel lançou esse ano o Black Panther, que a gente tem uma porção não tão grande embaixo d'água, né? Uhum. Inclusive no grande fundo do mar, é até escuro, mas eu gosto do efeito também. É bem melhor que Aquaman, por exemplo. Alocão é bem melhor que Aquaman. A gente tem Aquaman também, que boa porção dele é embaixo d'água. Cara, isso daqui é outra coisa. Porque eles de fato estão embaixo d'água com as câmeras. Né, pessoas em fundo verde com... Isso. E você sente isso, sabe? Tipo, você consegue entender a textura e você consegue entender as dinâmicas e é muito bonito, cara. Assim, é estonteante de bonito. Assim, é um esforço de cinema, né? Aquela força imagética do cinema gigantesco. E parabéns, assim. Tipo, é lindo de ver. Se você gosta de coisas que são esteticamente muito bonitas, já vale a pena. Se você gosta de um belo de um filme de ação, vale a pena também. Se você gosta muito do primeiro Avatar, vale a pena. Se você não gosta de nada disso, se você gosta de um tipo de filme europeu, ou se você gosta de uma história super inspirada, com grandes plot twists, ou você não gosta do primeiro Avatar, aí já não é o filme pra você. Mas se você gosta do cinemão americano, se você quer ver um filme de 460 milhões de dólares, que parece ter custado 460 milhões de dólares, ele de fato é um filmaço, assim. Eu tenho só uma questão aqui, e aí depois a gente já pode ir pro final, pros encerramentos, que é que o James Cameron vai fazer disso aí virar 4 filmes, né? Uhum. Esse mais 2. Você acha que, pelo que você já viu nesse segundo aí, que pra mim eu não teria problema nenhum em ter sido só um Avatar. Eu tava bem com isso, não assisti o segundo ainda pra dar minha impressão, mas eu não sinto que é um negócio que eu precisava pra continuar vivendo, sabe? Uhum. Eu tava bem. E aí vão virar 4 filmes. Com os 2 filmes já em mente. Você acha que você tem pra dizer sobre 4 filmes aí, mais 2? Cara, eu acho que a maior preocupação era do primeiro pro segundo, entendeu? Tipo, como tudo seria, assim. Eu acho que esse filme, o roteiro dele não é perfeito. Na verdade, ele tem vários probleminhas, assim, de lógica mesmo. Se você colocar isso no mundo real, a lógica, ela atrapalha bastante esse filme. Mas eu acho que tampados os pequenos buracos de primeiro pro segundo, de um segundo pro terceiro vai ser muito mais fácil, Que entendeu? já foi Porque feito pensando nisso, né? o jeito como eles criaram a história do segundo e onde ela termina, você entende meio que claramente para onde vai, onde as pontas estão soltas. E eu acho que tem história para explorar. Eu espero que eles não foquem tanto nos mesmos dilemas que eles focaram nesse. Eu espero que a história de fato avance, os personagens novos, que são introduzidos muitos personagens, todos os personagens novos tenham sua chance de crescer mesmo e a gente não fique tão preso no Jake. Então, eu acho que vai ser gostoso. Nesse filme a gente já se distancia bastante dele, mas eu acho que nos próximos a gente precisa ainda mais de distância e tal, desapego.
Eu acho que pros próximos filmes tá tranquilo. Talvez seja mais difícil aceitar a ideia de ter um Avatar 2 do que a ideia de ter um Avatar 3 e 4, entendeu? Porque a história, ela parece estar bem setada, assim. Tá. Só resta saber se a gente vai estar vivo, né? Ah, mas vai, eu acho que já o quarto já tem data de lançamento, eu acho. Até 2028 tá lançado tudo, entendeu? Não, ele, depois que a Disney comprou tudo isso aí, tacou dinheiro na mão dele e tá indo. O próximo é ano que vem já. Avatar 3 já é no ano que vem. Chama-se O Portador de Sementes, The Seed Bearer. Então, só o quarto ainda não tem nome. E o Avatar 5 vai ser em 2028. Maluquice total. Vão ser 5? Vão ser 5. São 4 além do primeiro, entendeu? Ah, tá. Eu tinha visto que iam ser. Então é isso. Eram mais 4, então. Eu acho que, inclusive, o quarto e o quinto, eles não estão nem confirmados, assim. O terceiro tá. O quarto e o quinto eu acho que ainda dependem de dinheiro mesmo, de fazer dinheiro, Pô, sabe? Mas é absurdo, né? É. O Então, filme tá lançando, tá batendo o recorde do recorde. Daqui a pouco, se tiver 10 Avatar, o cara vai estar com o top 10 só pra ele. eu vou dar um palpite aqui de que o quarto, o quinto vão atrasar, não vão ser lançados nessa época aí, não. Então. Mas eu acho que 13 anos não, né? Que eu acho que o James Cameron não aguenta mais Não, tanto assim também. 13 anos não, 13 anos não. Eu vi um questionamento que eu não sei responder, porque eu não sou grande fã de James Cameron, né? Se 13 anos afastado pra fazer Avatar 2 valeu a pena pra deixar o James Cameron sem produzir nada. A galera até do Nerdcast comentou sobre isso. Que eles são mais fãs, né? Eles assistiram tudo do James Cameron. Eu acho que ele é um cineasta fantástico e eu não tenho certeza se valeu a pena, mas eu acho que pelo carinho que é feito esse filme, acho que valeu sim. Ah, mas ele tem essas coisas, né? De ficar nesse hiato aí. Que nem do Titanic pro primeiro Avatar é coisa de 10 anos também, né? 12, Mas 13. ele não fez nada nesse meio tempo. Eu acho que não, né? De Titanic, o que ele fez depois de Titanic? Sei lá, vamos ver. Titanic e Avatar. Então, ele tem. São 12 anos. Então. Pode crer, é isso mesmo. Vamos ver, né? Vamos ver pra onde ele vai. E espero que sejam bons, sejam legais os próximos filmes. Entendeu? Que, tipo, esse é legal. Não é um filme. Eu não sou um maluco que achou esse filme o melhor filme de todos, mais uma vez. Eu não sei se eu montasse uma lista dos meus 10 filmes do ano, se ele entraria. Mas, pro cinema americano, é importantíssimo e é um bom filme. É um filme divertido. Acho que entra na mesma onda de Top Gun, por exemplo. Você falou que, né, você começou contando que foi você e a Beatriz assistir ao filme, ela super com a expectativa lá em cima e você nem tanto. Como que saíram do cinema? Ela gostou tanto quanto eu. Ela não ficou super no hype assim, não, mas ela gostou e, tipo, ela tinha expectativa maior, então acho que atingiu as expectativas dela. Ela também não acha que precisava ter 3 horas e meia. Por ela podia ser menor o filme e eu até entendo. Eu acho que a lentidão dele faz parte e pra mim funciona, pra ela não funcionou tanto assim. Mas superou suas expectativas então, já que eram As minhas tão expectativas foram baixas. superadas. As minhas expectativas foram superadas, as delas foram atingidas. Então, Tá bom. acho que é um filme pra todo mundo mesmo. Quem não quiser ir ver dublado, espera mais um pouquinho e em algum momento vai sair na Disney Plus. A qualquer momento. Se você não viu e não tem problema em assistir um filme dublado, ou não sei, né? Isso a gente tá falando de uma visão de São Paulo, eu não sei como tá. E também não sei mais quanto tempo vai ficar, né? Já tá no limite do limite do limite ali, né? Cinemas que estão mostrando é uma sessãozinha. Assiste onde der e quando der, e o terceiro você vai pro cinema. E é isso. Mas é o último filme da nossa sequência de Oscar, né? Então, obrigado por todo mundo que acompanhou. Foram todos os 10 filmes. Uns a gente gostou mais, outros a gente gostou menos. Todos a gente falou as nossas opiniões sinceras. A gente também vai lançar no próprio domingo do Oscar o programa sobre os palpites. E aí é um programa mais denso, mais para quem gosta da premiação ou quer ficar inteirado sobre o que vai acontecer, ou só zoar com a gente quando a gente erra tudo. Vai ser um pouquinho maior e vamos ver se a gente faz mais nesse formatinho assim, onde um assiste, né, e o outro não, para ter essa troca que a gente consegue trazer mais filmes também, né? E de qualquer forma,
Segue a gente para ver sobre o que a gente vai falar. Dá o seu feedback se você gosta desse formato, se você acha que não é legal. Enfim, interajam com a gente nas nossas redes sociais, nas nossas próprias plataformas de podcast. A gente tá lançando enquete, perguntinha no Spotify. Segue a gente em qualquer plataforma que você escutar. É bom, faz bem pra gente. Divulga também para mais gente ouvir o nosso conteúdo. E obrigado por acompanhar. Obrigado por ficar até aqui É isso. e até a próxima. Obrigado.